Salve, salve, investidores! Vamos atualizar o nosso estudo semanal do fluxo de capital estrangeiro. Estou aqui com dois gráficos, né? A participação dos investidores no mercado anual, do mercado primário e a participação dos investidores anual no mercado secundário. No mercado primário, o fluxo é de 115 bilhões na ponta compradora, o maior fluxo dos últimos anos. Então, desde 2016, nesse estudo, o maior fluxo dos últimos anos, né? Contarmos de 2016 para frente. Em 2021 o fluxo era de 41 bilhões, né? Então 2022 superando o ano de 2021. 2020 o fluxo foi de 701 milhões na ponta de compra. Já em 2019 e 2018 o fluxo vendedor, 4 bilhões em 2018, 6 bilhões em 2019. 2016, 19 bilhões na compra, 2017 39 bilhões na ponta compradora. Já no mercado secundário, em 2019 o fluxo foi de venda, 44 bilhões na ponta vendedora. 2020, 31 bilhões na ponta vendedora. 2021, 7 bilhões na ponta vendedora. E 2022, 96 bilhões na ponta compradora. Então o saldo é positivo nos dois mercados, no mercado primário e no mercado secundário, dando essa pequena diferença, né, de 115 para 96. Dá uma olhada aqui no mensal, né, no mercado primário. Então, no ano de 2022, você vê que ele teve muito mais compra, né, do que venda. 2019, muito mais venda, né, do que compra. 2021, a mesma coisa, né, oscilou entre compras e vendas. E 2022, o fluxo muito maior na ponta compradora. Com exceção de abril e maio, né, que o saldo foi vendedor, o fluxo é positivo nos respectivos meses. Em dezembro, né, o saldo aí está na casa dos 10 bilhões 488 milhões. Dá uma olhada na semana. Então o mercado, ele em novembro, dia 30 do 11, né, aproximadamente ele estava nos 112 mil pontos, 112.486 pontos. 3 semanas de queda, ele vem beliscar aqui os 103 mil pontos. E o que o mercado faz? O saldo do mês. Então, quando estava nos 112 mil pontos, o saldo era de 2 bilhões na ponta compradora. O mercado cai para os 109 mil pontos, o saldo aumenta para 4 bilhões e 300. Ou seja, entrou 2 bi. O mercado cai dos 109 mil pontos para os 103 mil pontos, o saldo é positivo. De 4 bi ele vai para 6 bi. O mercado se recupera dos 103 mil pontos, ele vai para os 107 mil pontos, o saldo é positivo. 10 bi. 4 bilhões e 95 milhões aqui na semana, de uma semana para outra. 6 bi 393 na semana passada para 10 bi 488 nessa semana. 4 bilhões de compra. Então o mercado em queda e o fluxo de capital estrangeiro, né, aumentando nessas respectivas quedas. Agora eu vou dar uma olhada aqui no mercado secundário, que eu tenho um gráfico um pouco diferente, né, do saldo acumulado. Então, acumulado de 2021 até 2022. Então, até novembro de 2021, o saldo acumulado era de venda, né? Então, o mercado ele sai dos 126 mil pontos e vai até os 101 mil pontos. O saldo no mês do mercado secundário, 12 bi na venda, né? Saldo acumulado, e 5 bilhões aqui na ponta vendedora. Em dezembro já começa uma virada, né? Então o saldo acumulado ele fica positivo,
5 bilhões e 70 milhões na ponta de compra. E aí, em 2022, janeiro, no mês o saldo é de 16 bi, somando 5 bi aqui de compra do mês de dezembro. Então o acumulado fica para 23 bilhões. 16 bilhões no mês, mas o acumulado aqui de dezembro e janeiro já fica na casa dos 23 bilhões. E aí em diante, né, o mercado só vem acumulando. Então, com exceção de abril e maio, conforme eu tinha mencionado no mês atrás, só que aqui é o mercado secundário. Então, ele dá uma diferença. Com o mês de setembro, né? Então, ficou a única diferença é que o mês de setembro ficou com um saldo vendedor, né? No mercado primário, só abril e maio que o saldo era de venda, né? Aqui o mês de setembro também ficou vendedor no mercado secundário. Porém, né, o fluxo aqui ele acumula, né? Então chegou a março, está na casa dos 58 bilhões, mercado nos 119 mil pontos. O mercado tem uma correção, dos 119 mil pontos ele cai para os 98 mil pontos. Então o saldo ele fica dos 58 para 44, né? Então houve uma retirada, que é essa aqui, né? De abril e maio. Então 7 bi em abril, em maio 6 bi. Em junho o saldo fica positivo, né? Então o mercado ele para aqui segura, né, nos 98 mil pontos. Dos 98 mil pontos até os 112 mil pontos, né? O mercado sai dos 46 bi no saldo acumulado para 76 bi, né? Em outubro, um mês polêmico aí, eleições, enfim. E o saldo do mês acumulado aí na casa dos 14 bilhões. No mês, 14 bilhões. E no acumulado de 2021 e 2022, aí nos 76 bilhões na ponta de compra, né? O mercado cai. Então, de novembro até dezembro, vem aqui nos 107 mil pontos. Novembro, o saldo acumulado 2 bi, né? Então 76 para 79 aqui, 2.900, quase 3 bi. E agora, no mês de dezembro, no mercado secundário, o saldo do mês é de 9 bilhões. E aí ele sai dos 79 bi para 88 bi na ponta de compra. Então são 82 bilhões aí no saldo acumulado, né? 2021 com 2022. No ano é até maior, né? Mas aí se nós somarmos a venda aqui, vai dar essa diferença, né? Então, no início do vídeo eu mencionei para vocês que era 96 bi, né? Mas aqui 96 menos 7, então vai dar esse valor aqui que eu tô falando para vocês cadê da semana? Esse valor que eu tô falando para vocês, não nesse aqui não, acumulado aqui. Dos 88 bilhões. Se você olhar a semana, tá tranquilo, né? Então, vamos dar uma olhada na semana. Então ele sai dos 112 mil pontos. Uma, duas, 3 semanas de queda, né? 112 mil pontos para os 103 mil pontos. O saldo no mês aqui nos 112 mil pontos, o acumulado era de 2.922. Na outra semana ele cai para 109 mil pontos e o saldo acumulado fica nos 4 bi, ou seja, entrou 2 bi aqui na ponta compradora, né? De 2.900 para 4.300. Quase 2 bi. E aí, dos 109 mil pontos, ele vai para 103 mil pontos. Então, dos 4 bi, o acumulado fica nos 6 bi, ou seja, dos 112, que estava 2 bi, até o 103, já ficou 6 bi. Então, eles acumularam, entrou o fluxo, né? Então, caiu e o fluxo foi aumentando. Então, lembrando que isso aqui é o saldo mensal das respectivas semanas, né? E aí, o que acontece? O mercado do 103 vai para o 107. E onde que está o mercado agora? Acumulado aqui no mês? 10 bi, né? Que é o mercado primário. Mercado primário e mercado secundário dando uma pequena diferença, né? Porém, esse fluxo nas respectivas semanas é de compra, tanto no mercado primário quanto no mercado secundário. Dá uma olhada na semana dos meses, né? Então vamos lá. Esse estudo ele começa em abril, né?
Então o mercado cai e a semana de abril ele termina com venda, né? Conforme nós tínhamos mostrado para vocês. Em maio também venda, o mercado, né? O saldo aqui acumulado. Então ele foi caindo, depois diminuíram as vendas, né? Porém ainda era vendedor. De junho para frente o saldo começa a aumentar, né? Então repare que nas semanas ele já foi ficando positivo. Julho a mesma coisa. Termina o mês com o saldo positivo. Embora o início do mês é de venda, né? Venda, venda, venda. Segurou as vendas aqui. Depois se recupera. Em agosto, mesma coisa. Só que o mês todo segurou na compra, né? Que vai oscilar, o mercado é muito volátil, né? Então tem semana que o saldo está vendedor, depois fica comprador. Mas se olharmos assim no horizonte de longo prazo, então ele começa aqui na semana com um acúmulo no mês de 442 milhões, né? Depois na outra semana já acumulado 5 bilhões, 12 bi, depois 17 bilhões e termina o mês com 16 bilhões. Então, início do mês, 442 milhões para final do mês está com um acumulado aí de 16 bilhões, né? E aqui nessa linha a gente vê o saldo acumulado, né? Setembro, poucas vendas, né? Então, foi uma semana de venda, mas poucas, né? Se a gente olhar, estender aqui o horizonte, né? Colocar aqui os 2 meses. Então você vê, né, que o acumulado na semana, mês de agosto, foi muito mais de compra. E aí quando começou, né, o mês de setembro, poucas vendas, né, se comparado ao mês de agosto. E o acumulado aqui ele tem uma queda, né, mas uma leve queda. Enfim, e termina o mês, né, praticamente estável, né? Então, um mês de setembro foi um mês de poucas vendas, né? Outubro a mesma coisa, né? Então segurou no positivo. Primeira semana aqui 4 bi, depois 1 bi, então de uma semana para outra diminuiu, né? Teve venda, porém o saldo no mês continuou positivo. E aqui também positivo, positivo, então termina o final do mês com saldo positivo. Novembro também, mesma coisa, entre compras e vendas, mas o saldo na semana sempre ficando no positivo. 23/11 aqui que foi um fluxo foi o menor fluxo do mês, né? Junto com o início do mês também. Enfim, mais o acumulado aqui ele tá ascendente, né? Então ficou estável, né? Ficou na casa dos 30 e poucos bilhões. Saldo mensal. E agora o mês de dezembro, né? Então você começa o saldo aqui na semana. 4 bi, depois para 6 bi e agora 10 bi, né? Então são 3 semanas aqui que o saldo no mês segura no positivo, né? Então gringo comprando no nosso mercado. E aqui o gráfico total, né? Então desde abril, esse estudo ele começou no 6 de abril, né? A data que eu iniciei esse estudo, enfim, teve aquele problema da B3, eu tinha um estudo até maior, porém a B3 acabou tendo uma falha na divulgação dos seus dados, né? Depois corrigindo e aí eu tive que iniciar esse estudo dessa data em diante, né? De 6 de abril até os dias de hoje. Mas é isso, pessoal, um breve estudo aí do fluxo de capital estrangeiro. Então ele está positivo. Quem está acompanhando o fluxo no nosso canal, ele nessas quedas acaba ficando bem tranquilo, né? E muito mais frio e analítico, né? Não se deixando levar por notícias, enfim. Então, aqui no nosso canal a gente não se influencia por notícia, né? Tomar as decisões pelos dados mesmo, né? Que, inclusive com dados oficiais, né? Nós trabalhamos aqui com os dados oficiais da B3.
Então são 2 dias de atraso apenas. Então esse fluxo é um fluxo do dia 21. E eu estou passando um pouco desse estudo aqui para vocês, enfim. Semanalmente eu vou estar atualizando esse estudo e deixando aqui os inscritos do canal informados em relação a esse fluxo de capital estrangeiro no nosso mercado. É isso aí, pessoal. Eu termino o vídeo por aqui. Um forte abraço a todos e bons investimentos.